1h e 56 minutos. O assunto nesse segundo bloco vai continuar sendo o marco temporal. Ontem, deixa eu só colocar aqui algumas situações. Eu não sei, pode diminuir a musiquinha, Miquéias? Eu não sei se, pelas perguntas que estão sendo feitas, eu não sei se nós estamos acompanhando com a devida atenção o que foi votado ontem na Câmara dos Deputados, não é? Porque, pelas perguntas que estão chegando, eu tenho observado que, assim, nós parece que não avançamos muito, temos muito ainda que nos educar, que nos formar no que se refere ao nosso desrespeito histórico, não é, com as comunidades indígenas, dos povos originários. Bom, mas em respeito ao telespectador, Ioca, eu tenho que te fazer essa pergunta do seu Francisco. Sem problema. Essa ideia de que vocês não produzem em quantidade e eles relacionam isso com a questão da demarcação das terras indígenas. É muita terra para ficar ociosa, né? Queria que você respondesse, por favor. Primeiramente, eu queria saber o que o São Francisco faz. Porque eu acho que ele está muito... ele desconhece realmente a população indígena. Eu convido o seu Francisco para conhecer a aldeia extrema, que é do meu povo, na fronteira, para ele saber que a gente tem produção. Temos produção, criamos e a terra não é pouca para a quantidade de indígena, nossos parentes, nossos filhos, né, que nós estamos deixando e está nascendo, como eu estou falando. E nós trabalhamos também com uma questão de plantio. Nós temos muito plantio, arroz, feijão, então a gente tem que, a produção lá é muito grande, inclusive a gente cria gado para nós mesmos consumir. Tem muito plantio, tem muita caça, mas a gente também cria. E eu convido ele, deixo esse convite para o seu Francisco, está nos conhecendo, para ele conhecer mais como que é que vive a nossa população e os nossos povos indígenas do Acre. Eu queria que você reforçasse a informação do impacto do que foi votado ontem na Câmara dos Deputados aqui no Acre. Quantas terras indígenas podem deixar de ser demarcadas aqui com essa decisão? Então, com esse projeto de lei, perdão. Com esse projeto, a gente está previsão, tem 17 terras indígenas. 17. 17 terras indígenas para está em estudo para demarcação, né? Estudo antropológico. Então, dentro delas tem as terras Jaminaua do Riozinho. São 17 terras indígenas, não estou lembrando todos, mas são 17 terras indígenas. Sim. Bom, agora essa matéria vai para o Senado. Pelo que o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, declarou ontem, no Senado o projeto vai andar, digamos, mais devagar. Vai caminhar pelas câmaras técnicas, vai ter um outro ritmo no Senado. O que é que vocês do movimento estão pretendendo fazer? Que mobilização que vocês estão planejando, organizando? A gente está mobilizando para a gente ir para o Congresso, né? Fazer manifestações em todos os estados e também fechando estrada para a gente buscar nossos direitos, né? Mas a gente está, todo o tempo a gente está tá buscando, está trabalhando e a gente vai para frente do Congresso, do Senado. E o Supremo Tribunal Federal? Que articulações estão sendo feitas? Você citou a COIAB, você citou outras organizações. O que vocês estão fazendo para poder ampliar essa, digamos, estratégia de diálogo? Então, a COIAB, tem a COIAB e a PIB, né, que elas ficam no contexto nacional, mas nessas articulações. Mas elas ficam nessas articulações através de parceria, né, e através do deputado que nós temos indígena, né, então eles estão nessas articulações para buscar também ajuda do Senado? Não, que agora, depois do Senado, vai para o STF, né? Não, depois do Senado, vai para o presidente da República sancionar ou vetar, né? Então, a gente está buscando
ajuda, né, através dos deputados que a gente tem hoje indígena, né? Mas essa articulação maior, quem está fazendo é a COIAB, né? A gente está nessas articulações de município e as articulações no Estado Maior fica com a PIB e com a COIAB. Mas junto com a gente, que temos uma rede de luta junto no Brasil inteiro, né? Bom, eu queria saber de você o seguinte, o que você avalia, porque ontem, por mais que tivessem os deputados que eram contra o projeto de lei 490, por mais que eles tivessem feito apelos para o presidente para retirar a matéria de pauta, por mais que os movimentos sociais também se articulando para que isso não fosse votado, o presidente da Câmara dos Deputados colocou a matéria em votação. Claro que ele já tinha, previamente, a perspectiva de que o projeto passaria pela Câmara dos Deputados. Ele já tinha essa informação, certamente. Esse mapeamento ele faz diariamente das matérias mais polêmicas. Se o que estiver em jogo é apenas, como eu coloquei no início do programa, uma espécie de jogo de ocupação de espaços no poder, que prejuízos isso vai trazer? O que você diria para nós em relação a isso? Porque, ora, para ocupar mais poder dentro da estrutura de governo, se faz um espatifado desse todo com a comunidade dos povos originários, olha que irresponsabilidade beira a condução da política ali na Câmara. Como você falou, já tinha mapeamento, né, dele. Então, isso é um prejuízo muito grande para a gente, né? Muito, muito. Isso é desfavorização da nossa demarcação, né? E a previsão das que estavam para demarcar também ser revogada, né? Então, mas assim, a gente vai estar acreditando que a gente vai conseguir reverter esse quadro da aprovação desses deputados. Assim eu espero, né? Dos deputados para o Senado, porque os deputados já votaram. Infelizmente isso já está aprovado pelos deputados, né? Agora vamos esperar a Câmara do Senado, né? Ver como é que vai ser a reação dele. Mas a gente está aí na perspectiva dele não ser aprovado no Senado. No Senado. Você acredita nisso? Como é que a COIAB está vendo, outras organizações, em relação a esse mapeamento no Senado? Porque está difícil para a gente. A gente está vendo muita dificuldade, é por isso que a gente está nessas manifestações. Porque como já passou nos deputados, aí vem a questão do Senado, que nós também temos poucos aliados dentro do Senado, né? Tanto como na Câmara dos Deputados quanto no Senado, a gente tem poucas pessoas que estão favoráveis para a gente, né? A sociedade, no modo geral, ela não tem esse favorecimento quanto a população indígena. O fato de 6 dos 8 deputados federais terem votado a favor do PL 490, o que isso indica para você? 8 deputados, 6 dos 8 do Acre, né, obviamente. O que isso indica para você? Ainda acreditamos que ainda tem gente que... Tem deputado ainda que tá nos ajudando, né? Em relação à votação em favor da gente, né? Agora, os que não infelizmente, a gente não tem como contar essa ajuda deles, né? Perante essa questão da PL 490, né? Mas o que eu fico desconfiado, Ioka, é de que quando 6 deputados votam a favor do projeto e apenas 2 contra, a sociedade acreana não é assim? É isso que me assusta. Isso não te assusta, não? Muito. Dá para assustar, porque a impressão sim. que dá é essa, não é? De que eles estão votando de acordo com o que a base eleitoral deles entende também. Sim. Ora, a base eleitoral deles é esse pessoal que está fazendo as perguntas, é esse pessoal que às vezes agride você, agride os seus filhos, agride a sua comunidade. Eles representam isso, né, Ioka? Mas isso assim que eu vejo.
muitos deputados do Acre, no momento da campanha, eles estão em terras indígenas, falando que vão votar a favor dos nossos direitos, a favor da nossa demarcação, e acaba que muitos de nós que estão lá dentro da aldeia não tem informação de como que está a política no Brasil. E acaba votando nele. Aí um desses deputados chega lá, ou dá alguma coisa, não, vou votar. Vota em mim, que eu daqui para frente você vai ter tua terra, vai ter educação, vai ter saúde, aí vai lá, os parentes votam nele. E quando ele chega no poder, eles fazem isso. Daqui a pouco tem eleição novamente. Eu vejo que não só os deputados federal, mas quanto os vereadores também, prefeito, governador, todos esses cidadãos políticos, no modo geral, na época da política ele vai para a comunidade, vai para as aldeias, vai andar, vai abraçar o indígena, vai beijar o indígena, e aí só para buscar voto. Quando chega no momento que a gente tem a necessidade desses deputados ser favorável para a gente, o que acontece foi isso que aconteceu. Exatamente. A voto contra nós mesmos, entendeu? E a gente deu voto para ele. E a gente tem que ter mais... Eu vejo que a questão conscientização politicamente dentro da comunidade indígena, para a gente deixar de estar dando voto para as pessoas que realmente não merecem nosso voto. Votar em quem tem lugar de fala, em quem Sim. pode representar vocês efetivamente. Agora, pelo que eu estou vendo, a Neide do Nova Esperança está dizendo o seguinte, ó, existem pessoas que falam dos povos originários como se eles fossem culpados pelo mau caratismo. Essas pessoas que criticam os povos não originários não cuidam da própria vida e falam que índio não trabalha. Por acaso são eles que sustentam as aldeias? Aí pronto, aí cria-se um climão aqui. Quem está falando isso é a Neide do Nova Esperança. Bom, o Ioca, tem uma situação que eu queria ver com você, porque há quem diga, do ponto de vista jurídico, eu vou falar da maneira mais simples, porque é a maneira que eu consigo me comunicar. E o que a Câmara dos Deputados votou ontem, digamos que não tem moral para mudar a Constituição, que é o que está em jogo, Sim. Não é? Então, parece que o Supremo Tribunal Federal, a tendência é entender esse projeto de lei como inconstitucional. Se o Supremo fizer isso, aí tudo que se votou ali no Congresso não tem validade, né? Porque nada pode ser superior à Constituição, não é isso? Sim. É essa a esperança de vocês? A gente está nessa esperança, né? Porque se essa luta aí, como foi há 10 anos que tá acontecendo, né? Essa PEC, esses deputados querendo que seja aprovada essa lei 490. Mas desde esse período que a gente está na luta contra essa PEC. Então, se isso é inconstitucional, a gente está buscando, é o que eu falei, a gente está buscando pelo nosso direito. O nosso direito está o quê? Na Constituição Federal. E se ela está na Constituição Federal, ela tem que ser assegurado e dar nosso direito, que é direito dos povos originários. Dos povos originários, né? Exatamente. Porque o que tá em questão é o quê? Se a gente for também falar de uma maneira muito superficial, mas pelo menos para tentar decifrar a complexidade do assunto. As comunidades indígenas que não conseguirem comprovar que estavam ocupando determinada região até outubro de 1988, não farão mais, não é isso? Na prática é isso. Se essa PEC for aprovado, na prática vai ser isso, né? A partir de 1988, se essa PEC for aprovada, aí sim. Mas além das terras indígenas que está em estudo, também a gente tem preocupação que aqui já estão demarcados, né? Que como esses políticos são muito surpreendentes com esses questionamentos, eles podem até querer
revogar as terras que já foram aprovadas, né? Então isso sim. também Pode abrir um precedente perigoso, né? Sim, aí a gente se preocupa com isso também. Então é muito preocupante toda essa questão que está acontecendo com essa PEC 490. Então essa PEC, ela é uma PEC destruidora realmente do direito da população originária. Bom, e também só abordando o problema por uma possibilidade, é porque esse projeto de lei, o que ele pode permitir? Olha, se determinada comunidade indígena não conseguiu comprovar que estava ocupando determinada região até outubro de 88, quando a nossa Constituição, a última, né? A última Constituição foi, digamos, aprovada, promulgada e tudo. Bom, a União pode ter a possibilidade de dizer assim, olha, então eu posso transformar aquela região ali num projeto de assentamento, eu posso permitir que utilize aquilo ali para garimpo, por exemplo. Você entende? De certa maneira, Ioca, o que está em jogo, e eu sempre falo isso, é o modelo de desenvolvimento, ou os modelos de desenvolvimento. No fim da linha, o que está em discussão é muito isso, né? E é impressionante como que as comunidades indígenas, os povos originários, onde eles estão, a floresta ela é mais preservada, mais conservada. E os agricultores, os produtores, nós ainda não estamos compreendendo que isso é fundamental para aquilo que se produz, né? Não posso produzir boi sem água, por exemplo. Sim. Eu vou dar só um exemplo de trabalho com o gado. A minha aldeia, por exemplo, a gente tem gado, mas ele não desfloresta, não desmato. É limpo, só por baixo das árvores e ali fica. Não tem por que desmatar. Então eu acredito que esse desmatamento é questão dessa grande criação de gado, que é para venda, é para corte. Isso aí prejudica muito. Por que os grandes fazendeiros não buscam alternativa para trabalhar essa questão da carne orgânica, que vai melhorar o replantio dentro das fazendas, não só destruir, porque eles vão cuidar dos filhos dele, né? Porque eles têm um gado, têm muito dinheiro, que não vai acontecer um incidente futuro do mundo, né? Essa coisa, essa destruição mesmo. E nós indígenas não. Nós estamos ali protegendo, nós estamos cuidando. Mesmo que a gente criou um gado, mesmo que a gente tenha um roçado, a gente replanta. A gente não destrói, a gente só cuida. Correto. Ioca, nosso tempo acabou, queria agradecer a tua vinda aqui e dizer que o Gazeta Entrevista, se você tiver sugestões, outras sugestões para que outras lideranças venham, abordar o assunto sobre um outro aspecto, sinta-se à vontade, nós sempre vamos querer debater isso aqui. Não debatemos mais, talvez acho que por falta de iniciativa do próprio movimento, porque o Gazeta Entrevista sempre esteve aberto para esse debate. Mas Tudo a gente bem? vai ficar participando agora. Pode ter certeza que vocês vão ter um espaço generoso aqui. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.